Bom dia, boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao webinar Entendendo as Migrações de Carga de Trabalho da Microsoft para a AWS. Antes da gente começar o conteúdo, eu gostaria de dar um breve recado para vocês. Hoje, a gente está utilizando a plataforma GoToWebinar e essa sessão ela será gravada, vai ser disponibilizada posteriormente para vocês no canal da AWS da América Latina no YouTube, tá certo? Só passando aqui rapidinho como o GoToWebinar funciona. Quem aí tá assistindo a gente pelo browser, vocês vão ver essa barra de ferramenta no canto direito da tela de vocês. Quem estiver assistindo pelo aplicativo, essa barra de ferramenta fica na parte superior, né? Existem alguns botões ali. Um desses botões é o botão com esse balãozinho de interrogação. É por ali que vocês conseguem enviar as perguntas e os comentários para os nossos palestrantes. Então, se quiser enviar sua dúvida, se quiser comentar alguma coisa, pode enviar clicando nesse botão. Logo abaixo, vocês conseguem ver um ícone que parece uma folha, um arquivinho. É ali que vocês conseguem fazer o download do PowerPoint utilizado nessa sessão, tá? Então, ela já está disponível para vocês, caso vocês queiram acessar. E no final da apresentação, a gente sempre disponibiliza uma pesquisa de satisfação. A gente sempre leva ela em consideração para avaliar tanto a apresentação dos nossos palestrantes, o conteúdo, se o tema faz sentido para vocês, né? Então, é muito importante para a gente. Não esqueçam de preencher no final do webinar, tá certo? E com isso, eu passo aqui a vez para os nossos palestrantes, o Luciano Bernardes e o Bruno Lopes, eles que são arquitetos de solução especializados em Microsoft na AWS. Legal, obrigado, Giovanna. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E me avisem se estiverem vendo o slide, por favor. Conseguindo ver, Bruno? E sim. Legal. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, boa tarde, né? Sejam bem-vindos a essa sessão aí de cargas de trabalho Microsoft na AWS. Muito obrigado pelo tempo de vocês investido aqui hoje. Como a Giovanna comentou, eu sou o Luciano Bernardes, eu sou arquiteto de soluções especializado em workloads Microsoft aqui na AWS. Estou aqui há pouco mais de 2 anos, trabalhando com clientes e parceiros da América Latina e dos Estados Unidos, ajudando a desbloquear caminhos da jornada de migração para a AWS, né? E aqui comigo, meu colega Bruno Lopes. Bruno, quer se apresentar de uma vez? Obrigado, Luciano. Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Sou o Bruno Lopes, também sou um arquiteto de soluções especializado em workloads Microsoft, assim como o Luciano. Trabalhamos na mesma equipe, atendendo regiões diferentes. Eu estou aqui na AWS há 4 anos e meio, 4 anos e 8 meses. 2 desses anos como arquiteto de soluções e os outros 2 anos e meio, quase 3 anos, como um technical trainer, sempre ajudando os clientes aí a usar melhor as tecnologias da AWS para alcançar seus objetivos. Legal, obrigado, Bruno. E aí hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco dessa questão de migrações de carga de trabalho da Microsoft para a AWS e como que isso pode ajudar nas opções de fim de suporte de alguns produtos, como por exemplo o Windows Server 2012 e afins, né? Eu vou começar aqui falando algumas coisas, o Bruno volta daqui a pouco para continuar a apresentação, mas nesse momento a gente vai começar aí falando, né, para a agenda de hoje. Um pouco de Windows na AWS de forma geral. A gente vai cobrir um pouco do programa de avaliação de otimização e licenciamento que a gente oferece para clientes, que é o OLA, a gente vai falar um pouco disso hoje. Opções de migração em relação ao fim do suporte de produtos da Microsoft para a AWS e ferramentas de modernização voltadas para isso, né? A ideia é que a gente tenha ali uns 10 minutos para a parte final, para perguntas e respostas, mas fiquem à vontade para ir enviando através do chat também. A gente vai tentando endereçar tudo aqui nesse meio tempo, tá bom? Eu vou fechar minha câmera aqui para a gente salvar um pouco de conexão e aí a gente foca na entrega daqui de hoje, tá? Obrigado pelo tempo de vocês. Legal. Bom, primeiro começando com por que carga de trabalho Windows na AWS, né? Por que a gente traria aí coisas da Microsoft para nossa nuvem aqui? Isso aqui é digamos assim, uma amostra de perguntas que a gente escuta dos nossos clientes. Então, talvez algumas dessas perguntas sejam familiares para vocês.
né? Talvez vocês já tenham se questionado sobre algo similar ao que está aqui hoje, por exemplo, o que eu tenho no meu ambiente hoje de Microsoft? Será que eu consigo reduzir o custo disso se eu rodasse na AWS? Dá para reduzir o meu custo de licenciamento Microsoft rodando na AWS? Então a gente vai ver um pouco sobre isso aqui hoje, né? Então, assim, diante desses questionamentos, né, por que os clientes escolhem a AWS para a carga de trabalho da Microsoft? Primeiro, a gente fala na questão de amplitude e profundidade de serviços, né? A AWS suporta toda a stack de Windows, então a gente pode falar do sistema operacional em si, banco de dados SQL Server, .NET, Active Directory, enfim. A parte de confiabilidade, então a gente tem mais de 2 vezes mais regiões com várias zonas de disponibilidade, né? A gente vai falar um pouco mais de detalhes sobre isso. A AWS teve 7 vezes mais uptime do que o provedor de nuvem mais próximo em 2022. Quando a gente fala da parte de desempenho, né, então, ampla seleção de instâncias de computação na AWS, ali no produto de Amazon EC2, EC2, juntamente com ótimos recursos de armazenamento e rede que a gente apresenta aqui para vocês, né? Então, isso nos permite oferecer ali, desempenho quase 2 vezes melhor com a relação de custo-benefício, né, quando a gente vai trabalhar com cargas Microsoft, como por exemplo o SQL Server na AWS. E a gente vai passar por alguns números ali que falam um pouco mais sobre isso também. Menor custo total de propriedade, então TCO, né, Total Cost of Ownership. Os clientes, eles podem, né, vocês podem trazer suas licenças existentes para a AWS e economizar ainda mais com opções de savings plans e EC2 Spot Instance. Quando eu falei daquela questão de avaliação de otimização e licenciamento, né, é um programa que ajuda você ali a ter recomendações do tamanho certo da instância que vai rodar na AWS com base na utilização das suas instâncias ou das suas máquinas virtuais no seu ambiente on-premises e ainda ajuda na questão do consumo de licenciamento Microsoft, né? E experiência de migração. Então, assim, a nossa experiência de migração já ajudou aí milhares de organizações, né, a migrar e modernizar as suas cargas de trabalho de uma forma mais simples aqui para a AWS, né, nessa stack de Microsoft. E a AWS, ela executa o Windows, né, ela roda o Windows aqui na nossa cloud há mais ou menos 16 anos, né, mais tempo do que o próprio Azure, digamos assim. E aí a gente hospeda quase 2 vezes mais instâncias de Windows Server que o próprio provedor ali da Microsoft. Então, a gente tem programas de incentivo, como o MAP para o Windows, a gente vai ver um pouco sobre isso também, que ajuda aí vocês, né, o cliente, a reduzir o risco e o custo de trazer isso para a AWS. Opa, acho que saiu minha apresentação aqui. Bruno, tu está vendo minha tela ainda? Tô sim na parte do porque os clientes escolhem a AWS. Tá, legal. Acho que eu apertei o botão errado aqui, fechei a apresentação, mas acho que voltou. Beleza. Bom, então na questão da amplitude e profundidade, né, eu estava comentando, a AWS oferece ali o suporte a toda a stack de Windows, né, que a gente comentou. Então Active Directory, .NET, SQL Server, até Visual Studio. Então a gente tem inclusive recursos exclusivos, como o AWS Managed AD, que é um serviço gerenciado da AWS que entrega a parte da solução de Active Directory da Microsoft. Então você tem isso gerenciado aqui na nossa nuvem. E a gente também ali é a única nuvem que consegue fornecer uma experiência de host dedicado semelhante ao que tem na flexibilidade da nuvem tradicional, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, quer dizer, sobre infraestrutura dedicada ali para o cliente e o que isso significa. A AWS ele vai oferecer uma seleção muito mais ampla de serviços, então, juntamente com uma funcionalidade muito mais profunda, que a gente comentou, na maioria desses serviços, do que quando a gente compara com outro provedor de nuvem. A gente tem ali a seleção de serviços, ela é bem mais ampla, né, incluindo mais ou menos 48 serviços em que a gente não consegue nem comparar com outro provedor de nuvem, porque a gente oferece serviços bem exclusivos, né? Não, é difícil até de comparar. E a gente tem expandido isso continuamente, né, para que a gente consiga sustentar e trazer mais cargas de trabalho aqui para a nuvem da AWS. Então a gente tem aí mais de 200 serviços completos para computação, armazenamento, banco de dados, rede, análises, machine learning, então internet das coisas, né, IoT. Então a gente tem bastante serviço aqui que consegue entregar praticamente ou sustentar praticamente qualquer carga de trabalho que você queira rodar
aqui na AWS. Né? E pensando na questão de máquinas virtuais, né, em cargas de trabalhos mais tradicionais, a gente tem mais de 600 tipos de instâncias que são fornecidas no nosso serviço Amazon EC2. Né? Então, a gente consegue, de fato, entregar ali e te oferecer o que você, de fato, precisar para um workload específico ou para múltiplos workloads para rodar isso aqui na AWS. E aí a gente fala da questão de confiabilidade e segurança, né? E aí pensando nisso, a gente fala da infraestrutura global da AWS. Hoje a gente tem aí 32 regiões em produção, né? 32 regiões lançadas, em que cada uma tem pelo menos 3 zonas de disponibilidade, somando 102 zonas de disponibilidade, além de mais de 450 pontos de presença. E o que isso significa, né? Cada zona de disponibilidade é composta por um ou mais data centers, certo? Então, com redundância de energia, rede e conectividade dentro daquela região. E as availability zones, elas ficam ali distantes até 100 km, umas das outras, para evitar problemas com catástrofe natural, por exemplo, né? E são interligadas com fibras de alta performance e baixa latência, o que permite que você tenha replicações síncronas entre as zonas de disponibilidades. Então, latência de até um dígito, né? A gente chama de single digit millisecond latency. E os pontos de presença são para ajudar em serviços como CDN, DNS e cache, para reduzir latência de aplicações. Então, essa é o que a gente oferece em termos de infraestrutura global. E aí, naturalmente, aqui na região da América do Sul, no Brasil, a gente tem a região de São Paulo, com 3 zonas de disponibilidade, para conseguir entregar serviços com baixíssima latência para a nossa região. Esse ponto aqui de melhor desempenho, a gente tem muitos detalhes técnicos sobre a configuração exata, que isso aqui desse estudo, tá, que foi feito para determinar essas estatísticas, mas essencialmente a empresa Principal Technologies fez um estudo comparativo entre instâncias de computação equivalentes na AWS e no Azure, rodando SQL Server, tá? E o estudo concluiu que as cargas de trabalho SQL são executadas 2,7 vezes mais rápido na AWS a um preço 68% menor. Então, quando a gente está fazendo a comparação, entre os dois provedores e aí tentando rodar carga de trabalho Microsoft com um banco de dados SQL, a gente vê esse ganho aqui do nosso lado, né? Então, 2,7 vezes mais rápido com 68% menor custo. Isso é bem relevante quando a gente está fazendo cálculo de TCO e comparando ambientes aí para que vocês consigam economizar aqui com a gente. Legal. E além de ver melhor desempenho, né, a um custo menor, que a gente viu no slide anterior, vocês podem se sentir confortáveis com a decisão financeira de executar o Windows na AWS de forma geral, né? E aí, como que a gente te ajuda nisso? Normalmente a gente começa fazendo um OLA, que eu comentei ali, que é o Optimize License Assessment. Tá? Nada mais é um programa que a gente oferece aqui que te ajuda a entender o que você tem no seu ambiente hoje, reduzir seu footprint computacional e reduzir o custo geral de licenciamento quando você traz isso para a AWS. Então, quando um cliente está executando carga de trabalho Windows na AWS, a gente ajuda a reduzir os custos de forma geral logo antes de migrar. Então, a gente vai fazer um TCO ali e um business case para que o cliente consiga trazer isso para a AWS com um custo menor do que isso seria on-premises, por exemplo. E uma vez que isso já está rodando aqui, a gente ainda consegue oferecer outros serviços como o AWS Trusted Advisor, o AWS Compute Optimizer e o AWS Cost Explorer para ajudar a ainda continuar reduzindo isso gradativamente. Então, à medida que você vai rodando isso aqui na AWS, a gente ainda vai trabalhando em cima de otimização contínua, né? E aquele ponto que eu comentei, né? A gente tem uma série muito abrangente aqui de instâncias C2, né? Então são tipos de máquinas virtuais com diversas categorias e tipos de vCPU com memória RAM e capacidade de storage. Então assim, a gente tem bastante opção aqui para poder entregar isso para você e adequar para a sua carga de trabalho específica, né? E aí, quando a gente fala da parte de licenciamento, né? Então, a AWS oferece aí
opções flexíveis de otimização de custos para os clientes e opções que melhor se adaptam às suas necessidades, né? Essa que é a ideia. Mas e aí, como é que a gente preocupa com a questão de licenciamento da Microsoft na AWS? Basicamente, você tem a opção de comprar o licenciamento incluído na AWS, ou seja, seus serviços ali, por exemplo, instâncias de EC2, já com o licenciamento embutido, então você paga só pelo que de fato você está usando, né? E há opções para você trazer licenciamento adquirido previamente para a AWS. Então você pode ter, por exemplo, um contrato com a Microsoft, por exemplo, um Enterprise Agreement com Software Assurance, e você pode querer aproveitar disso ao invés de pagar licenciamento de novo, né? E nesse caso a gente tem opções diferentes para tipos de licenças diferentes que podem ser trazidas para a AWS. Um exemplo, algumas licenças da Microsoft exigem que o produto seja instalado ou utilizado em infraestrutura dedicada, certo? Esse é um requisito comum que a Microsoft coloca para alguns tipos de licenças e produtos. E para isso a gente tem opções de dedicated hosts aqui na AWS, né, que são hosts de fato físicos dedicados para um cliente ou uma conta da AWS, e aí você consegue trazer esse tipo de licenciamento para cá e não ter que pagar isso novamente, né? E há outros tipos de licença, especialmente cobertas por License Mobility e Software Assurance, que permitem que você traga a sua licença para a infraestrutura compartilhada, né? Então consegue trazer para instâncias EC2 comuns e tudo, não necessariamente precise do dedicated host para isso. O ponto aqui, a gente tem opções flexíveis para que você consiga aproveitar o seu licenciamento já adquirido hoje, ou você pode utilizar o licenciamento que a gente oferece aqui. Então é o que fica mais prático e de menor custo para o seu workload ou para aquela estratégia que você está fazendo de trazer aqui para a AWS. Então a gente consegue, dentro daquele assessment que eu comentei, do Optimization and License Assessment, a gente consegue avaliar essas opções junto com você e te ajudar a definir o que fica mais, o que faz mais sentido ao trazer isso aqui para a AWS. E aí, basicamente, em termos de inovação e experiência, a AWS ela foi a primeira grande plataforma de nuvem, né, a oferecer instâncias de Windows Server, lá em 2008. Então, 4 anos antes do próprio Azure. E aí, ano após ano, vocês podem ver aqui nessa linha do tempo que a gente vai lançando serviços e aprimoramentos interessantes com base no feedback dos clientes, né? A taxa e o ritmo de inovação é de fato expressiva. Na verdade, a gente só no ano passado a gente teve mais de 50 novos lançamentos vinculados a toda essa stack de Microsoft aqui na AWS, né? E aí você pode migrar e inovar mais rapidamente com a gente graças a esses recursos que a gente está oferecendo. O foco inicial era oferecer os serviços principais ou serviços base, digamos assim. Então, instâncias de EC2, que é mais aquela questão de máquinas virtuais, serviços gerenciados como o Relational Database Services para SQL Server, então nosso serviço de SQL gerenciado aqui pela AWS, Elastic Beanstalk, que é uma estrutura também gerenciada que você pode rodar ali aplicativos .NET, por exemplo, e ainda serviços de diretório como o Active Directory gerenciado que a gente tem aqui. Então, o foco inicial era esse, mas à medida que a gente vai tendo mais demanda e os clientes vão requisitando mais coisa e provendo mais feedback, a gente vai trazendo mais serviços, né? Então, à medida que a gente vai recebendo os inputs, a gente vai oferecendo mais serviços aqui dentro e trabalhando em cima dos existentes para deixá-los ainda mais com mais funcionalidades, certo? Essa aqui é a ideia. Por exemplo, para a questão de gestão de ambiente e tudo, a gente chegou a desenvolver o AWS Systems Manager, trouxe isso para o mercado e você poderia fazer todo o gerenciamento dos seus servidores Windows através disso. Serviço em nuvem, totalmente gerenciado pela AWS, e aí você teria todo aquele dashboard para você ver as suas máquinas e com agentes instalados, ver o software que está instalado naquela máquina, ou seja, fazer inventários, ver o que está dentro de compliance com base em um baseline. A gente tem serviço aqui que oferece esse tipo de controle para você. Inicialmente, o System Manager é até um caso particular. Ele inicialmente foi criado para a parte de Windows e aí posteriormente a gente estendeu ele para trabalhar também com servidores Linux. Mas para vocês verem a questão
do investimento que a gente coloca aqui para essas cargas de trabalho Microsoft também. Ok, e aí como é que a gente ajuda em termos de programas, né? Fora de ferramentas e serviços, né, a gente vai ver um pouco mais sobre outras ferramentas ali, daqui a pouco o Bruno vai falar para a gente também. A gente oferece ali programas específicos para migração de carga de trabalho Windows aqui para a AWS. Um deles é o End of Support Migration Program, que é o EMP, tá? Que te ajuda ali a mitigar os desafios de migrações de aplicações legadas. O Bruno vai falar com mais detalhes sobre isso para a gente. Mas basicamente o AMP ele inclui tecnologia e orientação especializada nossa, né, tipo guidance nosso, para que você consiga migrar aplicativos legados de Windows Server 2003, 2008 ou 2012, por exemplo, para versões mais recentes aqui na AWS. Então, vou pegar um aplicativo super legado que está rodando ali em 2003 e vou colocar ele para rodar em 2019 ou 2022, porque eu preciso manter aquele legado ali meu, não consigo desfazê-lo dele agora. Né? Conforme a gente falou, a questão do OLA, então Optimization and License Assessment, é uma parte fundamental da fase de avaliação para entender como que a gente pode otimizar o seu ambiente atual, tanto em termos computacionais quanto em termos de licenciamento ao migrar aqui para a AWS. E a gente tem o MAP para Windows, que é basicamente uma construção ali da jornada de migração de vocês em 3 fases. Né? Ele começa com a avaliação de right sizing e otimização de licenciamento, ou seja, ele faz uso do output ali do OLA que eu comentei. E aí a gente trabalha em cima do TCO que foi construído disso, né, o quanto isso custaria aqui na AWS e o quanto você economizaria. E em seguida a gente tem a fase de mobilize dentro do MAP. Quando o time de especialistas, tipo eu, o Bruno aqui, por exemplo, especialistas de Microsoft na AWS, trabalha ali em conjunto com você, entregando capacitação e experiência hands-on. Então, você teria, por exemplo, dias de imersão para você ver soluções funcionando na AWS e eventualmente até fazendo provas de conceito que façam sentido ali para o seu ambiente de acordo com o assessment que a gente foi fazendo. Né? E aí em seguida a gente entra na fase de migração e modernização, onde a gente entrega ali para você recomendações sobre quais caminhos seguir para de fato migrar os seus workloads. Né? E em termos de incentivo, né, financeiro, digamos assim, o MAP ele te oferece até 25% do consumo anual que foi avaliado nesse assessment todo que a gente fez em créditos para que você use na AWS. Né? Se a oportunidade for acima de $500 mil no ano, a gente coloca aí 25% de retorno para você. Se for inferior a isso, 15% de incentivo. Né? Então isso aqui é bem interessante a gente ver com o time da conta, com o seu gestor de conta aqui na AWS para você ver se é elegível, se a gente consegue rodar isso no seu ambiente, talvez você consiga aproveitar isso na migração aqui para a AWS. E aí a gente fala um pouco aqui do assessment que a gente comentou, né, que é o Optimization and License Assessment, a parte de OLA e o TCO em cima disso. Bom, basicamente o que é o OLA? Né? O OLA ele permite que as empresas avaliem e otimizem ambientes on-premises e eventualmente até ambientes que já estão rodando em nuvem, tá? Com base em recursos reais e utilização de licenciamento que você tem hoje. Né? Então a ideia é que a gente consiga fazer uma coleta do seu ambiente e de fato entender o que você está usando efetivamente e como que a gente consegue trazer isso de forma otimizada para a AWS. Né? Então, quando a gente entende ali o que você tem de hardware especificamente, o desempenho do seu aplicativo e na parte de licenciamento, os contratos que você tem ali com a Microsoft, por exemplo, a gente pode fornecer uma solução que vai fazer um melhor dimensionamento dos seus recursos na AWS. Né? E aí te ajudar, de fato, a ter um roteiro mais claro para eliminar custo e tudo, e você aproveitar disso bem aqui na nossa nuvem. Né? Para vocês terem ideia em termos de números, né, o impacto do OLA para o cliente, a gente viu aí com base em vários outputs e vários assessments que a gente já rodou em clientes, é bem comum que os clientes consigam economizar cerca de 36% nos custos de computação, 45% de redução de cores de SQL Server e 65% em redução de threads de CPU de Oracle.
Então, aqui não necessariamente só ambiente Microsoft. Claro, quando a gente está falando muito de licenciamento e tudo, pega bastante para o lado da Microsoft, mas a gente tem outros terceiros aqui também que podem ter redução considerável na parte do acesso. Então, é tudo sobre redução de custo para o ambiente, né? Essa que é a ideia. E aí, o programa OLA ele pode te ajudar a identificar oportunidades de right sizing e consolidação, como a gente comentou, né? E além disso, ele pode fornecer insights sobre otimização de edição ou SKU. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, o OLA ele pode te ajudar a inventariar suas instâncias de SQL Server do seu ambiente e com isso você pode trabalhar na identificação de possíveis instâncias de SQL Server Enterprise que possam ser reduzidas para SQL Standard. Então isso vai te ajudar a reduzir bastante em termos de custo, né? E o mesmo com o licenciamento, né? Com a ajuda do envolvimento especializado do time de OLA, a gente pode fornecer ali informações sobre como aproveitar as suas licenças atuais para reduzir custos na AWS. Ou até mesmo usar as opções de licença incluída, que eu comentei, as licenças embutidas, quando fizer mais sentido, né? Por exemplo, as opções sob demanda podem ser uma ótima opção para carga de trabalho não relacionadas à produção ou carga de trabalho sazonais, né? Porque talvez a gente não precise ter isso funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto a gente ter opções ali, por exemplo, de reservar instâncias ou fazer o uso de savings plans pode ser melhor para ambientes de produção. Então, quando a gente faz esse estudo, esse assessment, né, a gente traz cenários para o seu ambiente na AWS que você vai poder avaliar e entender aquilo melhor na nossa apresentação e você vai conseguir entender se faz sentido você ir pelo cenário 1 ou pelo cenário 2 ou talvez fazer um mix entre eles, porque a gente pode ter workloads que são mais voltados para questões mais dinâmicas, outros são mais estáveis e a gente pode aproveitar mais de otimização e licenciamento reduzido nesses termos, né? Legal. E como é que isso tem a ver aí com essa relação de custo? Quando que a gente começa a trabalhar nessa questão do OLA? Então, a avaliação de otimização ela deve ser a primeira coisa planejada ao considerar a migração para a nuvem, né? Essa é a nossa perspectiva. Isso ajuda não apenas a identificar o que você tem on-premises, né, os seus ativos ali on-premises, e o que faz sentido para você mover para a AWS, mas também ajuda a identificar possíveis oportunidades de redução de licenciamento durante a migração. As oportunidades ali de fazer o uso da sua própria licença na AWS, então Bring Your Own License, né, o BYOL, para cargas de trabalho ali já consideradas a serem migradas, né? E o programa de OLA ele também te ajuda ajuda quando você conclui a sua migração para o EC2. Então, por exemplo, tem máquinas rodando no meu ambiente on-premises, máquinas virtuais, quero levar isso para a AWS do jeito que está, mas de forma otimizada, né? Então, o OLA ele vai te ajudar a ter essa perspectiva, essa visão de como trazer isso e qual vai ser o impacto financeiro em cima disso. E aí, de forma bem reduzida, né, a essência do OLA consiste em duas atividades principais e tem muitos benefícios. Então, fornece ali ferramentas para ajudar a analisar e identificar cargas de trabalho, para que você migre ali para o Amazon EC2 e identifica as instâncias mais otimizadas para essas cargas de trabalho, né? E dependendo do tamanho da oportunidade também, pode fornecer acesso a parceiros que te ajudem na avaliação do licenciamento ainda mais especializado, né? Que vai te dar ali a orientação sobre a melhor forma de aproveitar o seu licenciamento na AWS, como a gente comentou, né? E os engajamentos que aproveitam o OLA normalmente são mais rápidos ali, porque a gente consegue identificar essas economias em relação ao seu custo on-premise, e aí pode ser que te ajude nessa jornada de trazer as coisas para a nuvem. E mais importante desse ponto aqui, isso não tem custo para você como cliente. Esse assessment, toda essa avaliação que a gente faz do ambiente, tudo que você tem on-premises e a gente quer avaliar para ver o quanto isso custaria na AWS, isso é fornecido de forma gratuita pela AWS. Não é algo que você tenha que pagar nem nada do tipo. E nenhum compromisso se isso depois vai ser migrado para a AWS ou não, né? É um incentivo nosso aqui para te ajudar na visão de redução de custo e otimização dos seus workloads.
E aí, na prática, como é que isso funciona, né? Como é que o processo do OLA funciona? Primeiro, a gente começa com coleta de dados. Normalmente, a gente contata um parceiro para te orientar durante todo o processo e esse parceiro pode te ajudar a preparar e definir a ferramenta de coleta que pode ser usada nesse período, né? Para a gente coletar os dados de avaliação. E esses dados de avaliação são nada mais do que número de máquinas, tipo de sistema operacional, CPU, capacidade de RAM e capacidade de armazenamento, né? A gente sugere ali executar uma das ferramentas com as quais a gente trabalha por 4 a 6 semanas, como Migration Evaluator ou CloudAMIze, são ferramentas que a gente usa aqui. Porém, se você tiver algum bloqueador de segurança, por exemplo, eu não posso instalar agentes para fazer coletas no meu ambiente porque eu tenho uma restrição do time de security ou algo do tipo, ou questões de compliance, ok, a gente pode fornecer ali um modelo que a gente chama de flat file, que são templates de Excel onde você pode preencher as métricas que você talvez já tenha a partir de outra ferramenta de monitoramento do seu ambiente, né? E aí, a partir desses templates, a gente segue fazendo o estudo. Por questões de acuracidade, a gente recomenda executar a ferramenta de Discovery, né? A ferramenta de inventário, seja o Migration Evaluator ou CloudAMIze, o que fizer sentido no seu ambiente quando o parceiro estiver te ajudando. Mas saibam que há essa opção de fazer de forma offline, digamos assim, menos intrusiva e se fizer sentido para o ambiente de vocês, é uma opção também. E aí, como parte do OLA, a gente fornece o acesso aos parceiros de licenciamento que a gente comentou. Então, são parceiros de licenciamento de software experientes, que são capazes ali de obter os dados do seu ambiente, como a gente comentou, com essa questão da ferramenta. E, mais importante, eles analisam tudo isso com o licenciamento, talvez que você já tenha, e o dimensionamento correto das suas estruturas on-premise, né? Então, tudo que você tem ali rodando, a gente vai ter parceiros que podem te ajudar a fazer toda essa captura dos seus dados, toda essa coleta e o estudo em cima disso, para que você tenha ideia do quanto isso reduziria custos se viesse para a AWS, né? E aí, novamente, isso tudo fornecido gratuitamente. Mesmo tendo o parceiro trabalhando junto com vocês, isso é subsidiado pela AWS. E aqui, para ilustrar um pouco melhor, esse aqui é o cronograma do OLA, do Optimization License Assessment, mais como um sample, como a amostra, né? Isso aqui é o que a gente tem esperado. Pode demorar um pouco mais, dependendo dos bloqueadores que a gente encontra no seu ambiente, mas em média essa é a linha do tempo, né? Então, antes de qualquer outra etapa, assim que a gente tem, por exemplo, o de acordo ali do cliente que ele quer rodar isso, a gente inicia internamente o processo e agenda um kickoff com você, com o cliente, né? E aí, após o kickoff, a gente define uma agenda com o nosso parceiro, que vai orientar sobre a instalação da ferramenta, a coleta de dados. Isso vai durar ali mais ou menos 4 a 6 semanas, talvez um pouco mais, dependendo se encontrou algum problema no meio do caminho. E então, depois disso, a gente tem ali os dados para trabalhar em cima dos resultados e trazer isso para vocês, apresentando o business case, apresentando quanto isso custaria para rodar na AWS e o quanto a gente conseguiu otimizar em termos de computação, em termos de licenciamento na nossa nuvem, né? Legal. Vou passar para o Bruno aqui agora, para o Bruno falar um pouco mais da parte técnica. Bruno, tá me ouvindo aí? Tô sim. Beleza, cara, obrigado. Estou pegando aqui já a Obrigado tela. você. Confirme para mim, por favor, se estão vendo minha tela certinho. Eu tô vendo aqui. Legal, Lu, obrigado. Pessoal, aproveitando também, reforçando a mensagem que a Giovana já mandou aí. Dúvidas, por favor, mandem. Tem uma interrogaçãozinha aí na ferramenta, no GoToTraining. Mandem as dúvidas de vocês aí para a gente poder ajudá-los respondendo elas aí no chat também, tá bom? Muito obrigado, Luciano. Vou dar seguimento então aqui, pessoal, dos assuntos que nós estamos abordando, falando um pouquinho sobre as opções de migração para esse cenário de End of Support. Ou seja, eu tenho cargas de trabalho de workloads Microsoft que não estão mais cobertas ou estão próximas de não serem mais cobertas pelo suporte do próprio fabricante e o que eu posso fazer, quais medidas eu posso tomar frente a esses cenários, tá? Primeiro ponto é a gente entender algumas dessas datas, que podem, inclusive, já ter passado para alguns dos seus workloads, tá? Aqui na tela a gente tem duas datas específicas. Uma delas para o Windows Server 2008 e 2008 R2, né?
onde o suporte, que nós chamamos de suporte estendido, né, já chegou ao fim em 2020. Eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro que a Microsoft trabalha com 3 níveis de suporte, né? O que a gente chama de mainstream, que é o suporte padrão, normalmente de 5 anos a partir da release do produto. Depois a gente tem o que a gente chama de Extended Support, que é aquele suporte estendido, ou seja, mais 5 anos, completando os 10 anos ali de suporte. E a gente ainda tem um chamado de ESU, ou Extended Security Update, que é o adicional, que é um que normalmente os clientes podem adquirir, né, ou seja, o investimento a mais, para ter ali cerca de 3, 4 anos, dependendo, ou até 2 anos, dependendo do tipo de produto e suporte contratado com a Microsoft. Tá? Então, aqui nesse slide estou falando simplesmente desses 2 primeiros, Mainstream e Extended Support. Janeiro de 2020, nós finalizamos o Extended Support do Windows Server 2008 e 2008 R2, ou seja, os clientes não têm mais suporte. E além disso, mesmo os clientes que adquiriram o ESU, o Extended Security, também já chegaram ao fim, porque o Extended Security do Windows Server 2008 e 2008 R2 é de 3 anos, ou seja, em janeiro desse ano, 2023, os clientes alcançaram o fim do suporte estendido além dos 10 anos. Na linha de baixo ali, nós temos o Windows Server 2012 e 2012 R2, na qual o Extended Support é outubro de 2023, ou seja, outubro deste ano. Tá? E o ESU, o Security Update desse cenário de Windows Server 2012 e 2012 R2 para outubro de 2026. Uma boa prática que o próprio fabricante, a própria Microsoft recomenda, e nós assinamos embaixo, é o planejamento desses cenários de End of Support começar cerca de 18 a 24 meses antes de você alcançar esse cenário, para que você tenha tempo de tomar a melhor solução, ter a melhor decisão sobre como fazer a migração desse seu cenário. Bruno, mas não fiz, não me planejei, cheguei agora e me deparo com esse cenário. Como que eu posso trabalhar? Como que a AWS pode me ajudar frente a isso? A AWS, então, como o próprio Luciano já mencionou, tem alguns programas e soluções e até mesmo times de especialistas para ajudar os clientes nesse cenário, nesse ambiente específico. Um desses componentes, uma dessas soluções, é o que nós chamamos do EMP, End of Support Migration Program. Ele é um programa que contempla soluções, especialistas e estratégias para ajudar os clientes nesse tipo de cenário. Um desses componentes desse combo do End of Support Migration Program é uma solução criada pela AWS para auxiliar os clientes que precisam migrar essa aplicação não suportada, legada, né? Ou melhor, essa aplicação que executa em um ambiente atualmente não mais suportado, né? Eu executo uma aplicação em cima do Windows Server 2008 ou 2008 R2. Ou vamos ser um pouco mais críticos ainda, eu executo isso em cima de Windows Server 2003 e eu não tenho acesso ao código-fonte, eu não tenho a manutenção dessa aplicação, as pessoas que criaram ou que mantêm essa aplicação já não estão mais na companhia, mas eu preciso ainda continuar mantendo esse legado. Então, a AWS proporcionou aos clientes, dentro desse programa de End of Support, uma aplicação do EMP que auxilia os clientes a empacotar essas aplicações para que elas possam executar em ambientes de sistemas operacionais mais modernos. No próximo slide eu vou explicar um pouquinho melhor como que isso funciona na prática, né? Parece até feitiçaria, mas não é tecnologia, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho como que isso funciona na prática ali, como que isso vai nos trazer esse benefício. O interessante é dizer que o EMP funciona hoje sem custo adicional nenhum para o cliente, tá? O único custo que o cliente vai ter é o custo de execução do seu ambiente na AWS, o custo de instâncias EC2, o custo de bancos de dados rodando na AWS, tá? Mas a ferramenta em si, o serviço em si, não tem nenhum tipo de custo adicional, tá? O EMP também fornece especialistas na aplicação, no ferramental. Esses especialistas, sim, podem ter algum tipo de custo adicional. Por quê? Esses especialistas são especialistas da AWS, como o nosso time de ProServe, tá? Ou parceiros que são especializados em executar o EMP nos ambientes dos clientes, tá bom? Então,
Bruno, eu preciso desses especialistas? Ali está falando que é opcional, eu preciso? Não precisa. O MP foi construído, foi concebido para ser self-service, ou seja, você consegue fazer isso por conta própria. Mas alguns clientes, às vezes, têm uma quantidade de carga de trabalho muito grande, ou até mesmo pouca mão de obra dentro da sua organização para executar isso, e aí sim esses clientes sentem um conforto ou preferem que tenham ali esses especialistas para poder ajudá-los. E aí sim, para esses cenários, nós temos especialistas que podem ajudar os clientes. Por que utilizar a MP, Bruno? Isso é um ponto muito importante que eu gosto de reforçar com todos os clientes. O MP é um cenário secundário. A recomendação desses ambientes legados, dessas aplicações que executam em ambientes legados, é que você, como a gente comentou anteriormente, se preparem durante esses 18 a 24 meses ou até mais, né? Então hoje, por exemplo, nós já temos o Windows Server 2016 com o Extended Support dele para janeiro de 2027. Pô, Bruno, 4 anos adiante, ou melhor, 3 anos e meio adiante. Já posso começar a me preparar? Com certeza. Dependendo do cenário que é envolvido dentro da sua aplicação e organização, você pode gastar muito tempo em torno disso. Porque uma das soluções, por exemplo, seria a refatoração. Uma das soluções seria reescrever o código a ponto de que ele seja suportado e funcione em sistemas operacionais mais modernos do ambiente de workloads Microsoft. Esse é o melhor cenário. Esse é o passo 1. Essa é a opção primária dentro de qualquer ambiente. É melhor para a compatibilidade, é melhor para continuar com a funcionalidade da sua aplicação sem maiores impactos e para manter o funcionamento e administração do ambiente de maneira mais adequada. Mas, como a gente comentou, nem todas as empresas e organizações conseguem alcançar isso, sejam por diversos fatores e desafios. Então, por conta disso, nós temos soluções para ajudar os clientes, uma delas é a MP. Então, já estamos nesse cenário de solução secundária. O MP é o nosso caminho a seguir. Por que utilizá-lo? Porque o MP auxilia a ser mais econômico, ou seja, eu não vou gastar tempo e investimento em refatoração, a toda a minha equipe de desenvolvimento trabalhando em refatoração de uma aplicação e o tempo até alcançar isso, com todos os testes, homologações e isso em produção, tá? A questão do risco reduzido, ou seja, eu não vou continuar mantendo o meu ambiente legado no sistema operacional legado sem suportabilidade e ser suscetível a todos os riscos e vulnerabilidades já conhecidas que são concernentes àquele sistema operacional e também já me desacoplar daquele ambiente legado e ter uma possibilidade de olhar para um cenário futuro ou até mesmo mais tempo para refatorar minha aplicação. Muitos clientes podem utilizar o MP para ganhar tempo para que consigam refatorar suas aplicações de maneira mais eficaz e com mais calma. Legal. Como que o MP funciona, Bruno? Achei interessante esse recurso. Você falou que ele tem ali uma aplicação, um aplicativo. Como que esse cara funciona? Então, primeiramente, o MP ele é um instalável, tá? Que eu vou fazer ali o deployment dele no que nós chamamos de ambiente fonte, né? É onde executa a minha aplicação legada com o meu sistema operacional legado. Como a gente mencionou, ele suporta a partir do Windows Server 2003, tá bom? Então, se você tem Windows Server 2003, 2003 R2 e sucessivamente, esses ambientes são suportados. O pacote, então, que nós chamamos de Compatibility Package, ou pacote de compatibilidade, vai ser instalado naquele ambiente alvo ali, naquela fonte, e aí começa um trabalho muito interessante do MP. Esse pacote de compatibilidade começa a fazer o que nós chamamos de interceptação das chamadas de API, onde ele começa, então, ao quê? A analisar tudo que está sendo, que nós chamamos de invoke, né? Tudo que está sendo chamado, invocado, requisitado pelo sistema operacional e pelas APIs do próprio Windows Server, e ele começa a fazer, então, essa interceptação e começa a escrever esse Compatibility Package, esse pacote de compatibilidade, criando ali um cenário de isolamento e compatibilidade para redirecionamento dessas chamadas de API. O MP trabalha de duas formas para criar esse Compatibility Pack. Uma delas, mais efetiva, é se você puder e tiver o instalador dessa aplicação. Então, se você puder fazer o deployment dessa aplicação enquanto o MP faz essa interceptação das chamadas, isso é bem interessante, vai ser muito mais eficaz.
Se você não tiver, né, e é um cenário também que pode acontecer, Bruno, não tenho o instalador, não tenho como instalar, isso já está instalado, já está funcionando e é o que eu tenho ali. Tudo bem, o MP também consegue atender esse cenário, interceptando as chamadas de APIs do software em funcionamento. Tá? Então, essas são as duas formas que o MP pode alcançar para entregar esse resultado final. Inclusive, caso vocês tenham algum interesse ou alguma necessidade de ver isso funcionando na prática, o nosso time, inclusive, tem a oportunidade de entregar um Immersion Day com um hands-on técnico, ou seja, sujando as mãos para ver isso funcionando na prática. Tá bom? Ver isso funcionando dentro do seu ambiente, de um ambiente simulado dentro da AWS. Tá? Legal. O Luciano já tinha comentado ali que a gente tem uma série de estratégias, inclusive, para esse cenário de migrações. E, tecnicamente, como que a gente pode olhar para esse cenário de migração? O que nós temos, o que a AWS oferece de recursos para nós como clientes e o que nós conseguimos alcançar de benefícios fazendo essa migração desse cenário legado, desse ambiente, desse meu workload on-premises ou até mesmo rodando em outro ambiente para dentro da AWS. Aqui são alguns números importantes, o Luciano já trouxe vários números bem interessantes para a gente, só reforçando sobre alguns desses números, números que não são nossos, são de relatórios do IDC, tem até ali na fonte desse próprio slide, desse deck que está anexado na apresentação, vocês podem ter acesso a ele, tem esses números aí desse relatório do IDC. 31% de economia média, 3 vezes mais recursos entregues por ano dentro da minha solução, 43% menos incidentes, 62% de aumento da produtividade da minha equipe de TI. Tudo isso somado com aquilo que o Luciano explicou, questões das availability zones, regions, o uptime AWS, todos esses benefícios que já estão agregados dentro dessa nossa utilização dos recursos na AWS. Tá, Bruno, mas é legal. Eu entendi esses pontos que você trouxe, mas o que você vê hoje nos clientes como realmente impulsionadores para que esses clientes possam sair das suas soluções e ir em direção a esse ambiente de migração para workloads Microsoft rodando na AWS? Eu vou pegar alguns aqui que eu realmente vejo isso constantemente, todos esses são realmente verdades sobre esses cenários de impulsionadores, mas tem alguns que nós podemos chamar de figurinhas carimbadas, que sempre ali estão vindo à tona dentro desses cenários de clientes, como, por exemplo, consolidação de data centers. Clientes que decidiram que o custo da manutenção de infraestrutura, de, às vezes, time terceirizado, e aí já falo um pouquinho aqui desse outro cenário, time terceirizado para manutenção dessa infraestrutura de data center, garantia, né? O hardware em si tem um lifetime que vai chegar ao fim e eu vou precisar investir um valor, um budget muito alto para manutenção disso. Isso pode ser um fator, um driver, um impulsionador para essa migração, para essa movimentação para a nuvem AWS. Ou até mesmo um cenário onde eu tenho uma necessidade iminente de melhorar, aprimorar, aumentar o meu nível de resiliência e segurança nos meus workloads, nas minhas cargas de trabalho. E eu já percebi que on-premises, ou da forma como eu tenho hoje, eu não consigo alcançar isso. E também a redução de custo. Muitos clientes, às vezes, olham para a nuvem pensando ser um custo, mas, na verdade, esquecem de, como o Luciano mencionou ali, um fator muito importante. As 3 letrinhas que ajudam nesse entendimento, TCO, o Total Cost Ownership. Se eu for colocar na ponta do lápis, no papel, todo o investimento que eu tenho para manutenção de toda uma infraestrutura on-premises, ou até mesmo rodando em outro tipo de ambiente, esse cenário executando na AWS pode ter realmente uma grande redução de custo frente ao comparativo desse ambiente executado. É um dos outputs que o OLA, como o Luciano mencionou, traz para os clientes. Legal, Bruno, bacana. Viu os benefícios? Você trouxe mais alguns números para reforçar essa mensagem para a gente, mas como que eu faço para migrar? Como que eu posso começar essa migração na prática? Porque há desafios, né? Eu tenho extremas dificuldades, eu já pensei em começar a migrar, mas eu já me deparei com diversos desafios, como, por exemplo, a falta de pessoas capacitadas, especializadas no meu time para fazer esse tipo de migração. Ou até mesmo um cenário extremamente complexo, seja de aplicações legadas ou até mesmo de bancos de dados, cargas de databases distribuídas e que podem se tornar extremamente complexas no cenário de migração. Outro ponto, Bruno, é que eu não tenho nenhuma janela de inatividade para executar essa migração.
Ou seja, eu só vou poder executar essa migração se realmente eu conseguir manter o uptime, fazer isso sem nenhum tipo de impacto para o meu cliente. Tem como fazer isso, tem como eu alcançar isso, e eu tenho prazos também muito apertados. Eu tenho ali, às vezes, um descomissionamento de data center, ou até mesmo uma renovação de licenciamento, que eu não gostaria de fazer, que eu gostaria de utilizar ali a consolidação de workloads para reduzir meu custo de licenciamento, e eu tenho ali um prazo muito curto para alcançar tudo isso. Então, esse é um grande desafio. Como que eu posso alcançar isso na AWS de maneira mais facilitada, Bruno? Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, a forma de migração para a AWS era mais rudimentar, podemos dizer assim, né? Principalmente vindo do ambiente on-premises. Né? Então, nesse slide aqui, eu trouxe uma exemplificação de um cenário para vocês. Uma migração de um ambiente com virtualização. Aqui ele usa como exemplo o VMware, mas eu poderia usar o Hyper-V, tá? Como exemplo também para um cenário de migração on-premises de máquinas virtuais. O que eu precisaria fazer? Eu precisaria exportar aquela VM, seja para um OVF no VMware ou um VHD para o Hyper-V, fazer o upload disso para um bucket S3, né? A partir desse bucket S3, fazer o import disso para dentro do serviço EC2, na forma de uma EMI ou de um snapshot, e depois criar ali uma instância EC2 a partir desta máquina virtual importada para depois fazer o provisionamento, fazer ali a criação de uma instância a partir desse ambiente que foi exportado do meu ambiente on-premise. Fora toda a configuração de VPC, de rotas dentro da minha VPC, Security Group, Network Access Control List, Firewalls, enfim, toda aquela configuração necessária ao redor das minhas instâncias EC2 e o provisionamento da infraestrutura. Isso há alguns anos atrás. Por quê? Hoje a AWS simplificou esse cenário para os clientes, utilizando alguns serviços para auxiliar na migração dessas cargas de trabalho. E um desses serviços é o AWS Application Migration Service, também conhecido na sigla de AWS MGN. O AWS MGN foi concebido a partir de uma solução que era muito conhecida pelos clientes, chamada de Cloud Endure. Essa solução foi adquirida pela AWS e otimizada, melhorada para hoje entregar o Application Migration Service. É uma solução que traz flexibilidade, o cliente pode utilizar qualquer tipo de cenário, não precisa ficar focado só em hypervisors do meu ambiente on-premises. Então, a gente vai ver no próximo slide ali as fontes, os cenários de onde eu posso começar uma migração. A confiabilidade de saber que eu estou fazendo uma migração que está realmente levando todos os meus dados de maneira confiável para o cenário de destino, para a nuvem AWS, e com automatização. Talvez a cereja do bolo desse cenário. Poder automatizar todas as tarefas que antes eram manuais. E com automatização a gente diminui chance de erro, a gente diminui problemas no processo de migração e a gente acelera um projeto de migração também. A plataforma hoje do MGN suporta qualquer tipo de aplicação que entre dentro do cenário de suportabilidade, mas o leque de suportabilidade é muito grande. Vocês podem consultar depois na documentação. Aqui a gente trouxe alguns exemplos. Qualquer tipo de database, até ambientes de database podem ser migrados. Vou abrir um adendo daqui a pouquinho no próximo slide, mas sim, eu posso migrar soluções de bancos de dados. Qualquer tipo de sistema operacional, não só focado em ambientes de sistemas operacionais Microsoft, tá? E não só também de ambientes de sistemas operacionais suportados. Tem ambientes como, por exemplo, o Windows Server 2003, que já venceu o End of Support há muito tempo, o Windows Server 2008, 2008 R2, e a gente ainda assim pode utilizar a ferramenta, ela é suportada para fazer esse cenário de migração, tá? E a origem de migração pode ser o seu ambiente on-premises, seja ele máquinas bare metal, né, servidores físicos, ou servidores virtuais, ou até mesmo servidores rodando em outras nuvens, como por exemplo no Azure, no Google Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud e outros, tá? Legal, Bruno. Você falou ali sobre migração de bancos de dados, mas eu já vi outras soluções, até outros serviços que podem ser utilizados. Né? Já ouvi falar de utilizar soluções como o Database Migration Service, Bruno, na AWS, ou até mesmo usar soluções nativas do SQL Server. Verdade. Todas essas soluções, elas existem e são um adendo adicional para o que o MGN oferece. Tá?
O MGN hoje oferece suportabilidade para que os clientes migrem as suas soluções de banco de dados para a AWS. O que nós recomendamos aqui é que os clientes migrem ambientes com algumas peculiaridades, algumas especificidades. Por exemplo, nós recomendamos que os ambientes migrem esse cenário para ambientes sem utilização de cluster SQL Server. Tá? Por quê? Para ambientes em clusterização, ambientes que estão ali utilizando FCI, né, o cluster, o failover cluster do Windows Server, ou Always On Availability Group, nós recomendamos que os clientes utilizem um cenário de migração nativa do próprio SQL Server, como uma estratégia muito mais facilitada e até mesmo com um cenário de downtime menor, reduzido, por conta do cenário que a própria solução nativa oferece, que é criar ali um novo nó e replicar esse novo nó para esse cenário de destino. Um outro cenário também suportado é o cenário pro Active Directory. Mas o cenário do Active Directory também tem algumas recomendações, tá? Ele é suportado? É, mas nós recomendamos primeiramente que o cliente faça uma migração nativa, principalmente se o ambiente de Active Directory é um ambiente mais reduzido, um ambiente, uma carga mais simples, né? Com uma quantidade de sites e de domain controllers reduzida. A recomendação é que o cliente faça a extensão dessa floresta do Active Directory para a AWS e a sua replicação. Agora, clientes que têm, às vezes, uma quantidade de florestas, uma floresta com uma quantidade de domain controllers e sites muito grande, pode sim utilizar o MGN para ajudar nessa estratégia, desde que ele se atente a algumas ações importantes, como, por exemplo, fazer a migração das FISMOS do Active Directory primariamente e depois fazer em si a migração dos domain controllers utilizando o MGN. Legal, Bruno. Já estamos perto de finalizar, tá, pessoal? Sei que está chegando nosso horário aí, mas já estamos pertinho de finalizar. O que eu devo considerar, Bruno, para migrar minhas aplicações .NET? Ainda uso o MGN ou ainda uso o MP? Nesse caso em questão, Bruno, eu tenho o acesso ao código-fonte e tenho a possibilidade, inclusive, de refatorar o meu código. O que você me recomenda? Legal. Então, aqui nós temos uma gama de soluções que podem ajudar os nossos clientes, que podem ajudar vocês a alcançar esse cenário de execução e suportabilidade, movimentação, migração dos seus workloads .NET para a AWS. E tem algumas ferramentas, não vou gastar muito tempo falando sobre elas, porque a gente poderia fazer uma sessão específica para cada uma delas, mas quero deixar um pouquinho do que elas fazem com vocês, para que vocês possam entender como alcançar esse cenário na AWS. Uma dessas soluções, o Port Assistance, que pode ajudar os clientes a fazer essa portabilidade de soluções rodando em .NET Framework para .NET Core, ou somente .NET nas suas versões mais atuais. Tá? O App2Container, uma solução para ajudar os clientes a portar uma solução que não roda em containers para uma solução rodando em containers, suportando cenários de ASP.NET e Java. O AWS Microservice Extractor for .NET, que é uma solução para ajudar os clientes a fazer essa desconstrução de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microserviços e, com isso, facilitando a modernização dentro do seu ambiente. E o AWS Toolkit for .NET Refactoring, uma solução para ajudar os clientes e os seus desenvolvedores que já utilizam os seus IDEs focados em Visual Studio para facilitar a utilização dessas ferramentas dentro da sua própria IDE de desenvolvimento, na qual ele já está habituado e acostumado a utilizar. Esse é um cenário para .NET, mas nós também temos um cenário de um toolkit de soluções para ajudar os clientes no cenário de migrações de bancos de dados. Nós falamos, eu comentei ali um pouquinho do DMS, né, o AWS Database Migration Service, que pode ajudar os clientes também nessa migração e agilidade de movimentação da sua carga de trabalho de banco de dados para a AWS, migrando ali diferentes origens para diferentes destinos, né, juntamente com outras ferramentas como o SCT, o AWS Schema Conversion Tool. O Database Migration Service pode inclusive ajudar você a migrar de um banco de dados SQL Server para um banco de dados open source, como MySQL ou Postgre, ou até mesmo para um banco de dados nativo AWS, como o Amazon Aurora. Outra solução também para ajudar os clientes nesse cenário de banco de dados é o Replatform Assistant, que pode ajudar os clientes a fazer o provisionamento do seu ambiente de SQL Server rodando em cima de NOS Linux. Ou seja, eu consigo reduzir o custo de licenciamento do meu ambiente de host do SQL Server, continuando rodando o SQL Server, mas em cima de NOS Linux.
Ambiente totalmente suportado pela Microsoft. A própria Microsoft já disponibilizou versões do SQL Server suportadas para executar no Linux. E por fim, o Babelfish para o Aurora PostgreSQL, que é nada mais, nada menos do que um recurso que a AWS proporciona para os clientes, né? Para que eu tenha a utilização de bancos de dados Aurora, entendendo a camada de T-SQL e escrevendo, executando essas ações em cima de bancos de dados SQL Server. Quase que um tradutor no meio do caminho entre a minha linguagem própria para SQL Server, mas executando isso em cima de bancos de dados PostgreSQL na AWS, especificamente em cima do Amazon Aurora. Pessoal, são essas as soluções que nós temos oferecidas ali dentro dessas cargas de trabalho Microsoft. Agradeço muito a participação de vocês, a oportunidade que a Giovana trouxe para a gente, que o Luciano também trouxe aí para estar compartilhando com vocês essas informações. Deixo aqui mais um tempinho aberto de perguntas e respostas, caso vocês queiram trazer mais dúvidas aí no chat, também vou estar disponível mais alguns minutinhos para responder. Agradeço muito a participação de vocês. Peço desculpas por ter estendido 4 minutinhos a mais, mas eu acredito que foi muito importante para trazer informações necessárias para vocês e muito obrigado, pessoal. Legal, obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Se tiverem mais algum questionamento, fiquem à vontade aí para mandar nesse finalzinho. A gente teve algumas perguntas aqui em paralelo, Bruno, mas eu fui respondendo aqui no chat. Beleza, Lu, obrigado. Acho que reforçar também sobre o deck de slides que está disponível aí para vocês fazerem downloads. Inclusive, tem alguns links muito importantes no final desse deck, como a nossa calculadora de modernização. É um recurso novo, foi lançado recentemente. Eu acho que é muito interessante para vocês testarem e verem isso na prática. Isso auxilia bastante e outros links que podem ajudá-los também. Legal, bem lembrado, Bruno.